Desde a invenção da fotografia no início do século XIX, inúmeros instantâneos foram capturados em filme, alguns pouco antes de assassinatos brutais, como os de John Fitzgerald Kennedy e John Lennon, ou durante desastres terríveis como o tsunami da Tailândia em 2004 ou o 11 de setembro. No vídeo de hoje, vasculhamos os cantos mais profundos da internet para trazer 5 momentos perturbadores capturados segundos antes do desastre. Incluímos 2 fotos de aviação neste vídeo, não só por serem trágicas e mostrarem como a vida muda em segundos, mas também para divulgar nosso novo canal no YouTube, Análise de Aviação. Como grandes fãs de aviação, queríamos criar um canal que se concentrasse em análises aprofundadas de incidentes de aviação. Semanalmente, postamos um vídeo visando aprender com o passado e assegurar um futuro mais seguro na aviação, explorando histórias de horror que a moldaram. Se você é fã de aviação e sente falta da narração do Pete desde que eu voltei, confira o canal dele, pois ele está narrando esses vídeos. A queda do voo 901 da Air New Zealand. À primeira vista, as 3 fotografias a seguir parecem completamente normais, talvez até cenas de um programa de televisão granulado dos anos 70, enquanto os passageiros se movem em um avião e olham pelas janelas, tirando fotos, acessando bagagens e conversando entre si. A terceira foto aérea revela uma paisagem desolada abaixo, com montanhas nevadas e picos escarpados espalhados. No entanto, cerca de 4 horas após a decolagem, 257 tripulantes e passageiros, incluindo as pessoas capturadas nessas imagens, estavam mortos. As fotografias, supostamente capturadas por um passageiro japonês, registraram involuntariamente seus últimos minutos de vida. Em 28 de novembro de 1979, o voo 901 da Air New Zealand decolou do aeroporto de Auckland às 8 horas com 257 pessoas a bordo, sendo 237 passageiros e 20 tripulantes. O McDonnell Douglas Commercial 10 faria uma viagem turística sem escala sobre a Antártica antes de reabastecer em Christchurch, Nova Zelândia, e retornar a Auckland, um percurso de cerca de 5.800 milhas. Pilotado pelo capitão Thomas Jane Collins, de 45 anos, e pelo primeiro oficial Gregory Mark Cassin, de 37 anos, o voo prometia uma experiência única e inesquecível, conduzida por um guia experiente da Antártica, e incluía locais como a estação de pesquisa McMurdo e o vulcão Mount Erebus. Cada passageiro havia gastado 359 por bilhete, o que equivale a 2.167 na moeda de hoje. Um desses passageiros era Frank Christmas, pai de 4 filhos de 58 anos, fotografado aqui usando uma camisa estampada e óculos pretos grossos, que se juntou ao tour após ouvir sobre a experiência de um amigo e mudou seu voo de um mais cedo para o fatídico 28º. A má visibilidade por condições de branco total, fenômeno onde a neve no solo se funde com o céu nublado, impossibilitando a percepção de profundidade, horizonte e contornos do terreno, obrigava os pilotos a dependerem apenas dos sistemas de navegação eletrónica e instrumentos da aeronave. Acreditando que voavam sobre o som de McMurdo, uma área plana e aberta que havia sido a rota de voo padrão em voos anteriores, evitando assim o Monte Erebus com 12.448 pés de altura, os pilotos desceram para 2.000 pés, visando escapar do branco total e melhorar as condições de observação. No início do dia 28, a Air New Zealand alterou as coordenadas de voo e não informou à tripulação que a nova rota desviou o voo em cerca de 27 milhas náuticas, 50 quilômetros. Catastroficamente, eles agora estavam em rota de colisão direta com o Erebus. Às 12h50, acreditando que estavam realmente acima de terreno plano, o voo 901 desceu para 1.500 pés e, segundos depois, colidiu cegamente com o lado do Monte Erebus, matando todos a bordo e espalhando destroços, combustível de aviação em chamas e corpos pela encosta da montanha. Horrivelmente, muitos acreditam que esta 4ª fotografia foi tirada durante ou logo após o acidente, por um sobrevivente olhando pela janela respingada de óleo ou combustível, capturando os últimos momentos confusos e aterrorizantes de sua vida. Os esforços de recuperação foram árduos e duraram até 9 de dezembro, mas a identificação individual das vítimas levou ainda mais semanas, enquanto os especialistas tentavam juntar os trágicos restos.
Inicialmente, as investigações chocantemente concluíram que o erro do piloto foi a principal causa do incidente. No entanto, um reexame condenatório feito pelo juiz Peter Mohan revelou a crucial mudança na rota de voo, bem como a falta de comunicação, seguida por uma litania orquestrada de mentiras que alegavam que a Air New Zealand tentou encobrir seus erros e jogar a culpa nos pilotos. Anualmente, este fotógrafo capturava os momentos finais das vítimas do voo 901, enquanto elas, sem saber, despencavam em direção à morte. O Final, fotografia de Travis Alexander. Em junho de 2008, o vendedor jurídico Travis Alexander, de 30 anos, estava pronto para a próxima etapa de sua vida. Ele recentemente saiu de um relacionamento tóxico, se reestabeleceu na fé mormon e estava pronto para seguir em frente. Mas sua ex-namorada instável não queria deixá-lo ir. Travis conheceu Jodi Arras, uma representante de vendas de 26 anos na mesma empresa jurídica que ele, em uma conferência de trabalho em Las Vegas, em setembro de 2006, e o par se deu bem instantaneamente. Ambos compartilhavam um interesse ao ar livre e Jodi era espiritualmente curiosa, despertada pelo devoto mormonismo de Travis. Apenas 2 meses depois, Jodi foi batizada por Travis em sua igreja local de Santos dos Últimos Dias, e o casal parecia estar feliz juntos, alternando entre Arizona e Califórnia durante seu relacionamento à distância e trocando mais de 82 mil e-mails. Mas nem tudo era como parecia. Apesar das aparências, o casal constantemente rompia e tinha discussões explosivas sobre inúmeros problemas. A infidelidade, manipulação psicológica e mentiras de Travis, além da natureza possessiva e perseguidora de Jodi, que monitorava seus e-mails e redes sociais. Eles costumavam se reconciliar, frustrando os amigos de Travis, preocupados com as atitudes diárias, como furar os pneus do carro dele recentemente. Finalmente, Travis decidiu terminar de vez em 2008 e começou a namorar outra mulher. Em 4 de junho, Jodi visitou Travis em sua casa em Mesa, Arizona, onde o ex-casal teve relações sexuais e tirou várias fotos explícitas. Enquanto Travis tomava banho, Jodi tirou esta última foto dele, com data e hora marcadas às 17h29. Apenas momentos depois, ela atacou Travis violentamente no corredor, esfaqueando-o 27 vezes antes de friamente atirar em sua cabeça. A expressão no rosto de Travis parece um pouco preocupada e confusa, levando muitos a acreditar que ele estava olhando para Jodi com a faca na mão, ou talvez depois que ela disse algo sinistramente premonitório. Após matá-lo, Jodi arrastou o corpo de volta ao chuveiro e tentou, em vão, destruir a câmera na máquina de lavar. Em seguida, viajou para casa e participou cinicamente de uma conferência de trabalho em Salt Lake City no dia seguinte, como de costume. Após vários dias sem notícias de Travis, seus amigos preocupados entraram em sua casa e se depararam com uma cena de assassinato brutalmente sangrenta. As investigações policiais se concentraram em Jodi, que negou o envolvimento sob uma fachada de angústia e perda desoladoras. Porém, ela deixou evidências forenses no banheiro, uma impressão digital ensanguentada. A polícia recuperou as fotos incriminatórias com data e hora da câmera digital. Confrontada com as evidências, Arias alegou diversas desculpas, incluindo que ela e Travis foram atacados por invasores mascarados no dia 4, e que ela havia escapado, admitindo ter matado Travis, mas alegando legítima defesa após ser atacada por ele. Jodi foi presa em julho de 2008, acusada do assassinato de Travis. Após um julgamento anulado, foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional em 13 de abril de 2015. Atingido por um raio. Esta fotografia mostra os irmãos Michael e Sean McQuilkin no Parque Nacional Securian, na Califórnia, segundos antes de se tornarem vítimas de um dos fenômenos mais mortais da natureza, parecendo algo de um Ripley's, acredite se quiser. Em 20 de agosto de 1975, os irmãos Michael, 18 anos, Sean, 12 e Mary, 15, se aventuraram em um parque nacional durante as férias, desafiando-se a escalar o Morro Rock, uma subida de 300 pés até o cume de seu pico de granito.
Embora o dia de fim de verão tenha começado agradável, o tempo piorou conforme o grupo subia, com o céu escurecendo devido às nuvens de tempestade e o ar ficando úmido e pesado. Porém, isso não os desencorajou. Conforme se aproximavam do pico, eventos peculiares começaram a ocorrer. Michael lembrou. Eu levantei minha mão direita para o ar e o anel que eu tinha começou a zumbir tão alto que todos podiam ouvir. Eu tirei uma foto de Mary e ela tirou uma foto minha com Sean. Na época, achamos engraçado. A ionização carregou fortemente o ar ao redor do trio, como a eletricidade estática faz o cabelo ficar em pé ao esfregar um balão na cabeça. E apesar do humor, essa exibição cômica é na verdade um principal indicador de um iminente raio. O raio atingiu perto de Michael e Mary, derrubando-os, mas atingiu diretamente Sean, um dos três na rocha naquele dia. Novamente, Michael lembrou mais tarde. De repente, sou jogado no chão. Foi uma enorme explosão. Mary se levantava, parecendo verde, enquanto Sean estava desmaiado, encolhido de joelhos. Fumaça saía de suas costas. Testemunhas dizem que o raio parecia um cordão umbilical de energia, mas milagrosamente os três irmãos sobreviveram. Albert com queimaduras de 3º grau e concussão, sobrevivendo a um incidente letal de 1 em 1 milhão. Infelizmente, Sean tiraria a própria vida em 1989 por razões não relacionadas. Mesmo após quase 50 anos, Michael aconselha sabiamente: se estou ao ar livre e as nuvens se acumularem, sou o primeiro a sair. Desastre da Aerosucre Colômbia 157. Enquanto pedestres cautelosos e motociclistas voltavam do trabalho por uma estrada paralela ao aeroporto German Orlando em Porto Carreno, Colômbia, a última coisa que esperavam ver era um enorme Boeing 727-200F cortando a estrada à frente deles, atravessando cercas perimetrais e derrubando árvores. A companhia aérea de carga colombiana, Aerosucre Sociedade Anônima, tem um longo histórico de incidentes menores e contratempos, o mais recente deles em novembro de 2024, bem como vários desastres fatalmente catastróficos. Na noite de 20 de dezembro de 2016, o voo 157 foi carregado com cerca de 200 mil libras de carga no aeroporto de Porto Carrero, preparando-se para voar para o aeroporto Eldorado, em Bogotá. Mas havia um problema. O avião 727-200F foi carregado com pelo menos 1 tonelada acima de seu peso máximo de decolagem. Provisões inadequadas de bem-estar, falta de profissionalismo e ignorância dos padrões necessários permitiram que o voo 157 taxiasse na pista de 5.900 pés do aeroporto, violando as regulamentações. Às 17h17, a aeronave acelerou para decolar, mas ao fim da pista ainda não estava no ar. O avião atravessou a cerca do perímetro do aeroporto, filmado por um pedestre perplexo enquanto lutava para decolar. Seu nariz apontado para o céu, tentando em vão decolar. Surpreendentemente, ninguém se feriu na estrada quando o Boeing atingiu árvores e um galpão antes de decolar. Porém, o desastre continuava. A aeronave estava severamente danificada pelos impactos, com o trem de pouso e flaps avariados e os sistemas hidráulicos vazando combustível. Alcançando 790 pés de altitude, ele virou à direita antes de cair rapidamente, batendo no chão e explodindo em uma bola de fogo furiosa, a 4 milhas do aeroporto. Dos 6 membros da tripulação a bordo, todos menos 2 pereceram no acidente inicial, enquanto o outro morreu mais tarde no hospital e um sobreviveu, o técnico de voo, Diego Amado Vargares Bravo, mas com ferimentos graves, recordando: naquele momento, eu perdi minha visão, tudo ficou escuro e eu só podia ver faíscas. Senti os golpes e ruídos altos que atordoaram meus ouvidos. Todas as memórias passaram pela minha mente enquanto chovia sujeira por todos os lados. Naquele instante, não sabia se estava vivo ou morto. O Grupo de Investigação de Incidentes Aéreos da Colômbia citou inúmeras falhas que causaram o acidente. Entre eles, a sobrecarga de carga, associada a uma pista relativamente curta, erro do piloto e tomada de decisões inadequada, bem como clima quente e úmido, provavelmente reduzindo o desempenho da aeronave em cima de tudo isso. Tragédia a 200 pés.
Tirada em 29 de outubro de 2013, esta fotografia mostra os momentos finais de partir o coração de dois jovens mecânicos que ficaram presos no topo da turbina eólica em que estavam trabalhando quando ela pegou fogo a 200 pés de altura sem nenhuma maneira de descer. Arjun Kautas, 21 anos, e Jim Kaus, 19, integravam uma equipe de 4 engenheiros encarregados da manutenção de rotina em uma das gigantescas turbinas eólicas de 67 metros no Parque Eólico Delta Windspiet de Witt em Outkensplaat, Holanda. Um incêndio de origem inexplicada, provavelmente causado por um curto-circuito na fiação Marad, alastrou-se rapidamente na seção principal, bloqueando a única escada de fuga, após apenas 2 funcionários conseguirem escapar. Arjen e Dan foram forçados a subir, emergindo no topo do eixo da turbina. Mas mesmo aqui, o fogo logo começou a queimar a plataforma. Fotografados por espectadores horrorizados no chão, o casal parece estar se abraçando tragicamente, sendo impossível imaginar o medo e os pensamentos deles naquele momento. Um dos dois decidiu pular de seu último posto em vez de enfrentar as chamas, e seu corpo foi encontrado por investigadores em um campo ao lado da turbina destruída, enquanto os restos queimados da outra vítima foram recuperados pelos bombeiros quando eles finalmente conseguiram controlar o inferno. Neste caso terrível, o único ponto positivo é que, após o ocorrido, houve uma grande revisão das regulamentações de segurança em locais de turbinas eólicas, certificando procedimentos de emergência, exercícios sobre rotas de fuga e a introdução de pacotes de resgate com equipamentos de repelência e cordas, visando evitar que um incidente como este se repita. Estes são 5 momentos perturbadores capturados segundos antes do desastre. Obrigado por assistir, valorize a vida, abrace seus entes queridos e até a próxima.